E é tão incrível, essa igreja é tão conectada, que quando o pastor Ricardo me chamou para pregar, ele me deu o tema, pregar união, unidade da igreja. E eu estava exatamente, no momento que ele me ligou, eu estava preparando a pregação de domingo passado na minha igreja em Cascadura. E é uma pregação que fala exatamente sobre igreja. Assim, meu Deus do céu. Uma pregação que a gente demora mais ou menos, eu demoro uma semana para preparar uma pregação de domingo. Foi uma pregação que eu não consegui pregar só pela manhã, eu tive que terminar à noite. Ele me deu 15 minutos para pregar. Eu vou precisar de algumas quintas-feiras para vir aqui. Não vai dar para ficar só hoje. O texto está em Efésios capítulo 2. Versículo de número 14, vai dizer assim. Efésios 2, 14. Pode se colocando em pé, por favor. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. De dois povos, Ele fez. E na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Diga, a inimizade foi derrubada. Diga, Cristo derrubou a parede de separação. Versículo de número 19. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. 22, nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros. Diga, junto com meu irmão, o Senhor está me edificando. Diga, eu e meu irmão estamos sendo edificados, juntos, para sermos moradas de Deus, no Espírito. Amém? Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Unidos pela cruz. É o título dessa mensagem. Lá em Cascadura, no último domingo, o título foi Quem Nós Somos. É incrível como que a palavra de Deus, ela traz a revelação para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar à igreja. E nessa noite Deus me deu essa palavra como título, Unidos pela cruz. A cruz de Cristo. E é bem verdade que quando eu leio esse texto é maravilhoso, é incrível. Por isso, a gente precisa meditar tanto na palavra de Deus, porque tem tudo a ver com cada um de nós e com a igreja de Cristo nesse lugar. Para que a gente não apenas experimente alguns dos sinais, mas para que a gente mergulhe no oceano do Espírito. Porque os sinais, eles podem passar. Os sinais podem ser momentâneos, podem ser apenas por um momento e para um momento. Os sinais de Deus podem até se manifestar, mas com um propósito temporário. Mas o maior sinal, a maior marca que o Senhor quer fazer é no meio do seu povo, e em nós como igreja, cada um de nós individualmente. Para que a gente não fique apenas fascinado com os sinais, mas para que a nossa vida seja mudada completamente. Todo e qualquer sinal que a Bíblia nos revela foi para que haja um start, o início para uma grande transformação. Eu declaro, profetizo sinais de Deus na sua vida. Sinais de multiplicação, sinais de prosperidade, sinais de cura, sinais que vão trazer a resposta que você precisa perante aos clamores que você tem, mas tudo isso que venha com o propósito de transformar você, de mudar você definitivamente, sem que você mais precise ficar transitando entre igreja e mundo, mundo e igreja, para que você seja realmente, definitivamente, eu e você, sejamos definitivamente povo exclusivo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, ao ponto que o mundo não veja em nós nenhum sinal do mundo, apenas os sinais de Deus, marcados por Deus, aliançados por Deus, alicerçados por Deus, nada mais do que isso, nada mais do que isso.
E Paulo aqui vai descrever como a igreja pode ser o povo de Deus. Como a igreja pode ser esse povo. Porque Deus sempre desejou ter um povo que fosse dele, um povo que fosse exclusivo dele, um povo em que ele pudesse se revelar, um povo em que ele pudesse fazer parte do meio desse povo, um povo que não desse margem para que espíritos malignos tivessem liberdade de atuar, um povo que Deus tivesse total liberdade ao ponto desse povo não dar margem para que nenhum projeto dele, nenhuma promessa dele seja desconstruído pelos próprios erros humanos, pelas próprias brechas que o inimigo, que o homem acaba dando para o inimigo. Deus sempre desejou um povo que fosse exclusivo dele, e esse povo se chama igreja. Aleluia! Amém? E a gente poderia citar muitas coisas, o porquê desse desejo de Deus, de ter um povo dele. Eu coloquei alguns aqui. Primeiro, para que esse povo pudesse ser um povo que assimilasse o seu caráter, um povo que reproduzisse o caráter de Deus, um povo que andasse em santidade, um povo que fosse um povo bondoso, um povo que não se irasse com facilidade, um povo que tivesse facilidade em perdoar. Tudo isso faz parte do caráter de Deus, porque Deus é assim. Deus, se Ele se irasse definitivamente contra nós, não sobraria ninguém. Então é do caráter de Deus nos perdoar. O perdão faz parte do caráter de Deus. A ira de Deus dura só um momento, o salmista vai dizer, mas a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. E assim também a sua bondade e a sua fidelidade. Faz parte do caráter de Deus ser fiel e ser leal. Não é? Essas duas questões que a gente tem dificuldade de encontrar até hoje nos relacionamentos, nos casamentos, fidelidade e lealdade. Como que a gente poderia definir quem é leal e quem é fiel? O fiel é aquele que não trai, o leal é aquele que não abandona. Não é verdade? Não é assim que a gente consegue identificar em um casamento saudável, uma família saudável, pessoas que são fiéis e leais? A pessoa fiel é aquela que não vai trair, uma pessoa de plena confiança. E a pessoa leal é aquela que não vai abandonar. Tem muitas pessoas que são até fiéis, mas não são leais. Então fidelidade e lealdade precisam caminhar juntos. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus sempre desejou um povo que fosse fiel a Ele, um povo que não fosse traí-lo, e um povo leal, um povo que não o abandonasse, um povo que não importasse a situação, a circunstância, se fosse favorável ou não, se fosse fácil ou não, era um povo que estava ali, firme com Deus, um povo que não fosse seduzido pelas paixões do mundo, porque esse povo não seria seduzido pelas paixões do mundo, porque entende que o mundo é mortal, gente, o mundo é mortal, repita comigo, o mundo é mortal. As práticas mundanas geram morte, nós sabemos disso, temos consciência disso. Então por isso que Deus sempre desejou um povo que pudesse ter plena convicção disso, para que pudesse então ser leal a Ele, não abandonasse, assim, desfrutasse das suas promessas. Seria uma outra resposta dessa pergunta, porque Deus sempre desejou um povo. Deus desejou um povo para que esse povo pudesse assimilar o seu caráter, e Deus sempre desejou um povo que fosse dele, para que as promessas dele fossem derramadas em abundância sobre esse povo, para que esse povo então pudesse desfrutar das suas promessas, não apenas um povo que ouvisse promessas, a respeito de promessas, mas um povo que vivesse a concretização de cada uma delas. Deus não é um Deus só de promessas, Deus é um Deus que realiza promessas. Deus é um Deus que faz promessas acontecerem, amém, se cumprirem na nossa vida. Por que Deus sempre desejou um povo? A gente poderia citar aqui uma outra resposta dessa pergunta. Deus sempre desejou um povo para que esse povo pudesse ser um povo aliançado. Aqui é uma igreja aliançada, né? Um povo que pudesse firmar alianças, pactos com Deus. E quando falamos de aliança, eu logo me remeto a Abraão, que para mim foi incrível, porque Deus, o próprio Deus nos chamou de amigo.
O próprio Deus se referiu a Abraão como um amigo dele, um aliado. E o amigo, a definição de amigo é isso, é aquele que é aliado, aquele que é unido ao outro por uma aliança. Deus tinha planos para Abraão. Só precisava que Abraão fosse um aliado dele, um amigo dele, para que então esses planos se cumprissem. Deus tinha um plano para a família de Abraão, só precisava de um aliado nessa família de Abraão. E o próprio Abraão se tornou esse aliado, o amigo de Deus, amigo que fosse fiel e leal. E assim, os planos de Deus iriam se cumprir nessa família. Deus tem um plano com a sua família. Ele só precisa que você seja um aliado dele, para que os planos se cumpram. Você deseja isso? E mais ainda, nós vemos na história bíblica de que Deus tinha um plano para a humanidade através de Abraão. E Deus encontrou em Abraão esse aliado. Então Deus sempre desejou um povo para que através desse povo alianças fossem feitas, acordos fossem feitos. E eu poderia responder também essa pergunta com uma outra resposta aqui tão tremenda. Porque quando eu vejo a história bíblica, eu percebo um Deus que sempre desejou ter um povo, para que esse povo pudesse ser testemunha viva, testemunha real desse Deus, em um mundo perdido, de que há salvação. De que por mais perdido que o mundo esteja, tem jeito. De que por mais destruída que a história de alguém esteja, tem jeito. De que por mais no fundo do poço, mais um lamaçal, que um homem, uma mulher possa estar, tem jeito. Porque esse povo, chamado povo de Deus, iria testemunhar de forma viva, com a sua própria experiência, um Deus que é capaz de ir lá no fundo do poço e arrancar aquele que está perdido, e limpar aquele que está no lamaçal, e arrancar das garras do inferno, do diabo, aquele que está totalmente destruído, e mudar a sua história. E esse povo é a testemunha viva, porque é um povo constituído não de pessoas que acertaram a vida toda, não de pessoas que nasceram perfeitas, mas um povo que também foi resgatado de lá, que Deus tirou de lá das profundezas, de lá do lamaçal do pecado, de lá da destruição, das cadeias infernais, de lá. É um povo constituído de pessoas que muitas vezes experimentaram de tantas coisas que não morreram por causa dos livramentos de Deus, por causa da bondade de Deus. É um povo assim que já sofreu por causa dos erros, por causa das perdas, mas que experimentou o amor e a graça de Deus e contemplou a poderosa mão de Deus indo de alcance e arrancando de lá, nos transportando do império das trevas para o reino de luz. E esse povo chamado povo de Deus é o povo que testemunha a ação desse Deus vivo, que atua na terra e que está aqui agora. Por isso, nós vemos que no passado, nos tempos bíblicos, Deus escolhe Israel para ser o berço dos profetas, a nação de Israel para serem os guardadores da palavra, o povo de Israel para ser esse povo missionário de Deus nessa terra. Através de Abraão nós vemos isso. Mas a visão de Deus em ter um povo seu na terra nunca foi de exclusividade só para Israel, mas a partir de Israel. Por isso que Paulo vai dizer que em Jesus, tanto os judeus, que se consideravam um povo exclusivo de Deus, quanto os gentios, aqueles que aparentemente, na perspectiva dos judeus, não faziam parte das promessas de Deus, por não serem descendentes de Abraão, não faziam parte, eram excluídos. Mas Paulo vai dizer, não. Olha o capítulo de número 11,
versículo de número 11, Efésios capítulo 2, versículo de número 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Olha só, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, separados da igreja, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui fala da gente, não fala? Tudo que eu falei agora tem a ver com esse versículo versículo de número 12. Sem Cristo. Sem Cristo, consequentemente sem igreja. Separado da comunidade de Israel. Sem igreja. Sem igreja, consequentemente, alianças, promessa, algo estranho, muito além da nossa capacidade de entender, de imaginar. Tem a ver com a gente. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fala da gente. Quando eu leio esse texto, isso aqui fala de mim. Esse texto fala do que eu era, de como eu vivia, de como a minha história estava sendo construída, de fracasso, de derrota, distante de Deus, sem capacidade alguma de mudar a minha própria história, tomando decisões erradas, acumulando perdas, derrotas. Mas o versículo de número 13 vai dizer: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ei! Agora esta é a nossa realidade. Estávamos longe, distante de tudo, de Deus e das suas promessas, muito longe de sermos considerados alguém que pertencesse ao povo de Deus. Mas o sangue de Jesus nos trouxe para perto dele e do seu povo, nos constituindo como povo. Nós agora não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus. Amém? Nós somos um povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós somos povo de Deus. E é interessante de que esse povo, ele tem algumas peculiaridades. Porque esse povo, versículo 19 vai me dizer aqui, olha, então, se vocês são povo, se ele aproximou, se você não é mais alguém distante, se você foi aproximado pelo sangue de Cristo, versículo 13, então no versículo 19 vocês deixam de ser algumas coisas. Quando nos tornamos povo de Deus, deixamos de ser algumas coisas. Primeiro, vocês não são mais estrangeiros. Não é mais estrangeiro. Se eu passo a ser povo de Deus, eu não sou mais estrangeiro. Eu vou te explicar aqui rapidinho. Igreja não é lugar de estrangeiros. Repita comigo: igreja não é lugar de estrangeiro. O que é estrangeiro? O que a gente entende por estrangeiro? É aquele que é residente em um lugar que não é o seu país de origem. Ele está em um lugar que não é o seu país de origem, o lugar onde ele nasceu. Isso me leva a entender de que quando a gente se torna povo de Deus, nós passamos a ter, aleluia, uma cidadania espiritual. Nós passamos a pertencer a um reino. É o reino de Deus, amém, meus irmãos? É o reino da luz, é o reino de Deus. Não dá mais para transitar em outro território. Não dá mais para transitar no terreno do inimigo. Não dá mais para transitar no mundo. Porque esse lugar em que nós estamos é lugar de filhos e filhas. Não é mais um lugar para estrangeiros. Pode chegar todo mundo, da forma que estiverem. Podem vir, mas aqui são transformados. Aqui são mudados. Aqui a história é completamente mudada em nome de Jesus. Não fica do jeito que está, sim ou não? Mas aqui ele diz também de que não é peregrino. Não somos estrangeiros, nem peregrinos. Não é? Não está no texto aí, versículo 19? Eu li um livro, há algum tempo atrás, que o autor definia esse peregrinos aqui, nesse contexto, como turista. A igreja não é lugar para estrangeiro, nem turista. O que é um turista? É aquele que vem apenas para entreter, para um entretenimento.
alguém que não finca raízes, alguém que não firma um pacto com Deus, alguém que não está disposto a mudar de vida, alguém que não está disposto a se relacionar com outro, alguém que não está disposto a perdoar, alguém que não está disposto a se abdicar de algumas coisas, a renunciar a algumas coisas. Não é mais um lugar para isso. Nós pertencemos a um povo e não é aceito nesse povo nem peregrinos, nem estrangeiros e nem turistas. Porque quando o Senhor vem para selar, Ele muda completamente. A nossa história é mudada radicalmente, totalmente, plenamente, até que não se ache mais em nós nenhum vestígio do que a gente era antes. Mas o que me chama mais atenção são duas coisas que eu vou trabalhar agora, nessas próximas 3 horas que a gente vai estar aqui. Porque como povo de Deus, nós passamos a ter uma nova identidade. Sim ou não? Se estamos unidos pela cruz, a gente passa a ter uma nova marca, uma nova identidade. Então, quem nós somos? O versículo 19 vai me dizer ainda quem nós somos. O texto vai dizer assim: vocês não são mais estrangeiros, peregrinos. Aí me chama a atenção uma palavra aqui: concidadãos. Repita comigo: concidadãos. Eu acho que todos nós estamos acostumados a comparar a igreja, assim a Bíblia diz, como a noiva de Cristo, não é? Dentre tantas outras coisas, o corpo de Cristo. Poucos de nós identificamos a igreja como concidadãos dos santos. Mas é o que o Senhor me chamou a atenção para ministrar. Por que nós fomos unidos pela cruz? Porque a partir do momento em que nos rendemos ao Senhor, nós nos tornamos concidadãos dos santos. E o que é um concidadão? O que significa isso? Concidadão é aquele que em relação ao outro, em relação a alguém, ele nasceu ou vive no mesmo país ou na mesma cidade que aquela pessoa. É alguém que partilha da mesma cidadania. Aí as coisas começam a ficar mais claras. Eu começo a receber uma revelação de quem eu sou, de quem nós somos como igreja, de quem nós somos como povo de Deus. Eu passo a entender de que nós não somos apenas parte do povo de Deus, mas nós temos a mesma cidadania de Abraão. E quantas promessas Deus fez a Abraão. E Abraão não passa a ser mais apenas um personagem. Quando eu entendo de que eu sou concidadão, tenho a mesma cidadania que Abraão, ele não é mais um personagem, alguém que lá distante, lá atrás, Deus gostou, Deus olhou e Deus o usou para alguma coisa. Não, ele passa a ser o meu irmão. Ele é tão cidadão do reino dos céus quanto eu. Eu sou tão cidadão do reino dos céus quanto ele. Sendo assim, as promessas que Deus tem para ele, ou teve para ele, que estão registradas na palavra, não se restringe apenas a ele, e nem àquela época. É para mim hoje. É para mim agora. Sabe, então, eu tenho a mesma cidadania, você tem a mesma cidadania de Abraão, de Moisés, de Davi, de Maria, de José, de Paulo, de Pedro. Homens e mulheres que Deus se revelou a eles na palavra, se mostrou a eles na palavra. Homens e mulheres que Deus usou com força na palavra dele. E quando eu vejo essa parte, eu fico maravilhado, porque isso me leva também a entender de que as grandes e maravilhosas promessas de Deus a esses homens e mulheres servem também para nós. E aí o Salmo de número 133, todo mundo já conhece, já deve ter lido essa palavra nessa campanha.
vai dizer assim, Salmo de Davi: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba de Arão. Versículo 3, é como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção. Promessa. Se os irmãos viverem unidos, haverá bênção. Se os irmãos viverem unidos, haverá vida eterna. Versículo 3, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É para nós hoje. Temos a mesma cidadania dos irmãos daquela época. Temos a mesma cidadania de Davi, o autor dessa canção, desse cântico de peregrinação. Se há unidade, se há união, haverá bênção e vida para sempre. São promessas que se cumprem. Eu separei algumas outras aqui. Quem não já leu Isaías 40, 31? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Promessas dos cidadãos dos santos. Aqueles que esperam no Senhor, certamente, sem dúvidas, terão suas forças renovadas, subirão com asas como águias. São promessas. Quem não se lembra de Isaías 41, 10, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. São promessas que não foram restritas a Isaías. O povo de Deus daquela época, olha, não precisem ficar assustados, assombrados, atemorizados, aterrorizados. Não precisam. Vocês são o meu povo, o povo meu, o povo de minha propriedade, o povo que eu uni para mim, o povo que eu escolhi para mim. Porque eu sou o Deus de vocês, eu vou fortalecer vocês. É fato, é certeza de que isso vai acontecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. É fato. Não foi só para aquela época, não foi só para aquele momento, para aquele povo. É o meu povo, é o nosso povo, é a nossa família. Coloquei mais uns 200 aqui. Olha Isaías 46, 4. Isso aqui serve para mim. Isaías 46, 4. Até a velhice de vocês. Já sou vovô, gente. Forte. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Olha isso. Olha que tremendo. Olha, eu não vou mudar, em outras palavras, porque até a velhice eu serei o mesmo com vocês. O que eu prometi lá, não me esqueci da promessa, eu vou cumprir. E eu os carregarei. Filipenses 4,19. Isso aqui eu dou uma rodopiada, eu não consigo ficar normal. Isso aqui eu não consigo ficar normal não, irmão. Não dá não. O pastor falou que a igreja está... Falei para ele, pessoal doido, hein? Ih, agora está mais tranquilo. Tá nada, rapaz. O pessoal aqui é fogo puro. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Todas as necessidades serão supridas. Não foi só para a igreja naquela época. Não foi só aí, vai suprir toda a necessidade. Foi para nós, é para mim essa palavra, é para você essa palavra. Aleluia! Haverá suprimento, diga haverá suprimento. Diga para quem está perto de você do que você precisa hoje. Pode ficar tranquilo, Deus vai suprir. O requisito, o que eu preciso? Ser povo. Ser povo dele. É isso que eu preciso.
ser povo dele. Dá tempo de mais umas 200 aqui? Pior que eu nem comecei, é verdade mesmo. Eu já vou terminar. 1 João 2,25 eu amo, porque esse é o nosso propósito maior. 1 João 2,25. E esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Fecha a conta, passa a régua, fecha a conta. A promessa que ele fez é o seguinte: vida eterna, acabou, vida eterna. Então um probleminha que surgiu hoje não tira mais o nosso sono, não tira mais a nossa alegria, não rouba mais a nossa paz, porque eu tenho uma eternidade para viver. O luto, ele até vem, claro, choramos, temos pessoas queridas, pessoas amadas, talvez não estejam mais entre nós, mas o Senhor nos prometeu uma eternidade. Eu creio, nós nos veremos de novo. Eu creio nisso. Por quê? Porque nós somos concidadãos dos santos, temos a mesma cidadania, a mesma cidadania que os nossos irmãos da Bíblia receberam. Nós somos concidadãos dos santos. Nós não somos diferentes de Abraão, de Moisés, de Davi. Podemos nos envolver em Deus tanto quanto eles se envolveram. Podemos nos dedicar a Deus tanto quanto eles se dedicaram. Podemos receber revelações incríveis que eles receberam. O próprio Jesus disse que poderíamos fazer obras maiores do que o próprio Jesus fez. Temos a mesma cidadania. Somos os santos de Deus na terra. E isso é um privilégio. Porque ser como cidadão dos santos, habitantes da cidade de Deus, nos convoca, diga, me convoca a ser transformado, lavado, purificado e santificado pelo Senhor. E isso se reflete, isso se revela na convivência com outras pessoas. Não tenha dúvidas de que isso tudo vai se revelar na convivência com outras pessoas. E aí é onde vem a segunda parte do versículo 19. Porque diz assim: vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos. E encerra assim: e membros da família de Deus. A cruz de Cristo nos uniu para sermos concidadãos dos santos, termos a mesma cidadania desses irmãos aqui da Bíblia. Não são personagens, são irmãos. E a cruz de Cristo nos uniu para sermos família de Deus. Nós não somos mais somente um povo, mas somos família de Deus. E quando a gente pensa em família, a gente pensa em um ambiente peculiar, né? Família é um ambiente peculiar. Quando a gente pensa em família, a gente logo pensa em relacionamento, em comunhão, em união, em amor, renúncia, perdão, obediência, lealdade, fidelidade. E estamos em uma geração em que muitas famílias estão sendo destruídas. Eu não sei como é a sua família, como está a sua família, mas o nosso Pai está dizendo para mim e para você nessa noite, de que mesmo que a sua família daqui da terra não esteja como deveria estar, se a sua família da terra gerou marcas em você, que trouxeram consequências tão amargas, se a sua família da terra trouxe marcas, gerou marcas em você que te feriu, situações que te feriram, que te deixaram desiludido no conceito de família, o Senhor está nos dizendo nessa noite,
de que é uma família indestrutível. Há uma família que é a família dele, que não vai faltar amor, não vai faltar carinho, não vai faltar palavras de encorajamento. Há uma família que não vai faltar perdão, que é a família de Deus. Eu não sei quais são as suas experiências em família, mas eu creio que Deus pode mudar a história da sua família. E eu creio que na convivência com essa família, a família de Deus, a história da sua família pode ser mudada. A história da sua casa pode ser mudada. Quando a gente pensa em família, a gente pensa sobre esse ambiente de intimidade, tão importante para o convívio humano, tão necessário para o crescimento humano. É o conceito de família. E Deus nos fala nessa palavra de que Ele escolheu na terra uma família, e nós somos participantes dessa família. Nós pertencemos a essa família. E eu quero concluir, já vou acabar, pastor. Com 4 situações que eu preciso construir para mim, para que então jamais queira me afastar da casa de Deus, para que eu não perca essa identificação de quem eu sou, integrante, membro da família de Deus. Primeiro, por que eu preciso dessa família? Por que eu preciso da igreja? Porque a igreja me identifica como cristão de verdade. A igreja é como que me sela como um cristão verdadeiro. Eu não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um grupo específico daqueles que são de Cristo. Se eu não sou comprometido com aqueles que são de Cristo, eu não me identifico como um cristão verdadeiro. Eu não me aliancei com essa família. Eu não adentrei a essa família chamada família de Deus. Aí eu me lembro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de congregar. Não deixe de congregar. Quem é membro da família de Deus não deixa de congregar. Diga isso para quem está perto de você. Diga: aconteça o que acontecer, passa o que você passar, não deixe de congregar. O texto diz ainda: como é costume de alguns, não é de muitos, de alguns. Engana-se aquele que acha que são poucos os que conseguem congregar. Não. A Bíblia diz aqui que apenas alguns não conseguem congregar. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que naquele grande dia haverá uma multidão que não se pode contar, de todas as tribos, línguas e nações. Uma multidão incontável de pessoas, membros dessa família, que conseguiram vencer as suas dores, mas não negaram a sua fé. Conseguiram vencer os seus pecados, mas não negaram a sua fé. Conseguiram vencer o mundo e não negaram a sua fé. Não desistiram de Deus, não desistiram da igreja. Não são poucos, são muitos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 7 e capítulo 9, de que é um número de pessoas que não dá para contar, como a promessa que Deus fez a Abraão. Não dá para contar as estrelas dos céus, nem os grãos de areia da praia. Assim como você consegue vencer as suas tentações, há uma grande multidão de pessoas que também conseguem vencer. Talvez muitas pessoas estão passando na mesma luta que você está passando, mas assim como você, não desistiram de Deus e não desistiram da igreja de Deus, porque entendem que a igreja nos identifica como cristãos de verdade. Por isso não deixemos de congregar, como alguns deixam. Alguns deixam. Segundo, a igreja me retira do meu isolamento. Muitas vezes o isolamento é egoísta.
a igreja me retira do meu isolamento. A igreja, eu diria que é como uma sala de aula, um laboratório para o amor e para o perdão. Porque aqui, ainda que a gente tenha algumas divergências, o amor fala mais alto que a divergência. Ainda que tenhamos algumas diferenças, o amor fala mais alto que as diferenças. E assim a gente não se isola porque a gente não consegue entender a forma como a outra pessoa enxerga. A gente não se isola e nem isola aqueles que pensam de forma diferente da gente. O que nos une é a presença de Deus. A presença de Deus nos une. E assim como a Bíblia diz, é ferro que afia o ferro. E a gente vai afiando um ao outro. E daqui a pouco a gente está moladinho para cortar a cabeça do inimigo lá fora. A gente não dá brecha para a ação do inimigo. A gente se afia um ao outro. Mas quando o inimigo tentar desconstruir o que Deus tem para nós, quem perde é ele. Não é assim? Terceiro, a igreja me ajuda a crescer espiritualmente. E aí eu tenho uma certeza, meu irmão, que o crescimento e a maturidade do cristão também são desenvolvidos através dos relacionamentos. Pastor, como que o senhor consegue identificar uma pessoa de fé? É aquele que ora e acontece? Aquele que ora e acontece, sim, tem sinais de fé aí. Mas aquele que não só ora e acontece, mas aquele que procura viver em paz com todos. Esse é uma pessoa madura. Como o senhor consegue identificar uma pessoa que precisa ainda subir alguns degraus para ser considerada uma pessoa de fé? Como o senhor consegue? Aquele que tem dificuldade em perdoar, aquele que tem um temperamento difícil, esse precisa rever muita coisa. Talvez não seja o seu caso. Mas como igreja, no ambiente da igreja, a gente é tratado. A gente é tratado. Deus pode até usar o irmão difícil, a irmãzinha difícil, para me ensinar. E como pastor, então, a gente está calejado disso. Como a gente passa por isso? As pessoas difíceis de lidar nos ensinam. Nesse lugar chamado igreja, a gente cresce espiritualmente. Porque a Bíblia mostra uma expressão, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que o convívio da igreja é uns aos outros, é uns com os outros. Não é só eu isoladamente. O conceito de igreja é diferente de templo. O conceito de igreja tem a ver comigo e daqueles que congregam comigo, daqueles que estão comigo. E assim, quando há unidade, o Senhor vai ordenar a bênção, não vai faltar a bênção e não vai faltar a vida para sempre. Eu não conheço poucas pessoas aqui. Eu não sei se você já teve algum problema de relacionamento em ambiente de igreja, em algum outro lugar. Mas se você teve, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você: vença isso logo. Não deixe mais isso tirar você da igreja. Porque nessas situações Deus também está te tratando e te aperfeiçoando para que você receba dos milagres e das promessas que Ele tem para você, das bênçãos que você tanto deseja. Você recebe essa palavra? E o quarto e último, a igreja me ajuda a não retroceder. Isso é fato, né? Não sei se você já experimentou isso. Se você ficar 3 domingos na pandemia, não foi fácil. Se você ficar 3 domingos, 4 domingos você vir na igreja, você começa a dar uma
Se você não vigiar, você vai esfriar. Não é verdade? Se você não vigiar, você vai esfriar. A Bíblia vai dizer em Hebreus 3,13 de que uma das funções da igreja é fortalecer a fé uns dos outros. Isso vai incluir muitas coisas. Quando a gente está junto, a gente fortalece o nosso irmão. O ambiente de igreja nos ajuda nesse fortalecimento de uns para com os outros. Isso inclui o quê? A nossa luta contra o pecado. Isso inclui o quê? A nossa perseverança. Isso inclui o quê? O nosso ânimo. Isso inclui o quê? O nosso envolvimento no chamado, na missão. Isso inclui tanta coisa. Isso inclui na nossa vida como família. A lutar pelo nosso casamento. A não desistir dos nossos filhos. Isso inclui a gente não desistir dos nossos projetos, nossos sonhos, nossos estudos, nossa faculdade. Isso nos ajuda a manter firme no ambiente de trabalho, mesmo se o ambiente estiver difícil, se for um ambiente hostil. O ambiente de igreja nos ajuda a não atropelar as coisas, a não tomar decisões equivocadas, a não desistir quando não é hora para desistir, mas é hora de perseverar. O ambiente de igreja nos ajuda a não retroceder. Olha o que diz Hebreus 3,13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Nós animamos uns aos outros. Vai dar certo. Não é verdade? Vai dar certo. Me lembro de Jesus, quando Jairo foi até Jesus, ele que estava com a sua filha quase morrendo, e vem aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que também estava quase morrendo, interrompe o percurso de Jesus até a casa de Jairo para salvar a sua filha. E ali aquela mulher é curada, o texto vai nos dizer. E Jairo começa a ficar preocupado, desesperado, até que recebe uma notícia: não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. Eu fico imaginando, meu irmão, o sofrimento daquele homem ao saber da notícia da morte da sua filha. Só que Jesus separa ali alguns dos discípulos para acompanhar Jairo até a casa. Eu fico imaginando Pedro dizendo para ele assim: fique tranquilo, aquele que ressuscita está entre nós. Fique tranquilo. Imagino Pedro dizendo para Jesus: olha, não tem tempo ruim com o mestre. Se ele falou que vai curar, ele vai curar. Se ele falou que ela vai levantar, ela vai levantar. Jairo não desistiu. Esses homens que Jesus separou para acompanhar Jairo até a casa, incentivaram, animaram, para que ele não duvidasse, para que ele não desistisse. E isso é igreja. Isso é igreja. Lá no mundo as pessoas dizem para a gente: ela não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o seu filho, não tem mais jeito para o seu casamento. Não adianta sonhar, você nunca vai conseguir fazer esse curso. Você vai ser mandado embora. Está todo mundo sendo mandado embora. Lá no mundo, as pessoas nos jogam para baixo. As pessoas apontam o dedo. Na igreja, as pessoas estendem as mãos. Nos colocam para cima. Esse é o ambiente de igreja. Quem nós somos? Como cidadãos dos santos e família de Deus. Se coloca em pé, meu irmão, minha irmã. É isso que